Para vocês que estavam com saudades dos vídeos longos de críticas, ontem eu assisti a Avatar 2 e aqui está o vídeo com a crítica sem spoiler. Eu entendo que o primeiro Avatar não é, em termos de história e roteiro, o filme mais original de todos os tempos, mas é um filme que eu gosto bastante, principalmente pelo visual, uma computação gráfica que eu posso dizer, sem medo de ser feliz, só foi batida por Avatar: O Caminho da Água. E por gostar do original, apesar de tudo, eu estava bastante ansioso para assistir a continuação, e é sempre bom lembrar que a expectativa é a mãe da decepção. É legal ir ao cinema esperando o pior, assim se for bom fica melhor ainda, e se for ruim você não sofre tanto. E eu estava com expectativas, mas será que essa expectativa se pagou? Mesmo tendo assistido na segunda, a Disney pediu pra gente não soltar nenhum vídeo com críticas até a tarde de terça, hoje, e esse pouco tempo de embargo poderia significar uma boa notícia. Quando um estúdio não confia muito no seu filme, eles seguram as críticas até a data de estreia. Nesse caso, o prazo foi bem mais relaxado, e já deve ter um monte de sites e canais no YouTube falando sobre O Caminho da Água para você ver. Neste vídeo eu vou comentar sobre Avatar: O Caminho da Água, tentando fazer nenhum spoiler. Os spoilers eu vou guardar para o vídeo de ao vivo de hoje, o próximo vídeo. Eu não vou fazer apenas spoilers, eu vou contar o filme inteirinho, do começo ao fim, eu vou falar sobre a trama e sobre as qualidades e os defeitos do filme. E é o tipo de vídeo que eu sei que muita gente gosta. Contar o filme todo atrai muita gente, às vezes até o triplo de público que os ao vivo geralmente recebem. Então pode ficar tranquilo, o vídeo com spoilers vai ser às 10 horas da noite aqui no canal. Se já estiver gravado é só assistir, vai ser o próximo vídeo, vai ter link no final. Nesse aqui eu vou me segurar o máximo possível. Avatar: O Caminho da Água é a continuação de Avatar, 12 anos depois, 10 anos depois da primeira batalha de Pandora entre os Na'vi e os humanos invasores. Agora Jake Sully vive tranquilamente com a sua família de 4 filhos e um agregado em sua tribo, e o seu relacionamento com Neytiri é o melhor possível dentro dos papéis que cada um precisa exercer. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake e Neytiri precisam se unir para proteger a família e procurar novos aliados. A sinopse é simples, e se eu parar para pensar, o enredo dessa continuação é ainda mais simples do que o do primeiro, e eu não consigo dizer se isso é muito bom. Mas antes de discutir sobre a trama, sobre o roteiro, eu preciso focar no que realmente interessa, que são os efeitos especiais, a computação gráfica e o 3D, esse monstro incompreendido, extremamente mal utilizado pela indústria cinematográfica, que o entendeu apenas como ferramenta para cobrar mais caro no preço dos ingressos. Não sei vocês, mas eu me cansei de ver tanta porcaria como 3D que na verdade não era, que em vez de deixar o filme mais interessante, apenas deixava mais escuro. Olha, tinha uma época que se fosse para pagar mais caro para assistir em 2D eu pagaria. O 3D do primeiro Avatar era incrível. Tão incrível que o mundo inteiro tentou surfar na onda e, verdade seja dita, quase ninguém conseguiu repetir o efeito do filme de James Cameron. E voltar ao 3D do Cameron, um cara que sabe o que tá fazendo, foi uma delícia. Confesso que eu fiquei meio tonto nos primeiros 10 minutos de filme, mas depois que eu me acostumei foi um parque de diversões. 3D precisa ter profundidade, clareza, e O Caminho da Água tem tudo isso e um pouquinho mais. Os movimentos de computação gráfica capturados dos atores são dinâmicos e têm peso, e o frame rate alto deixa a experiência ainda mais interessante. Preciso dizer que depois que o filme acabou e eu tirei os óculos, a pequena dor de cabeça voltou, mas não por muito tempo. É uma dor de cabeça que provavelmente surge enquanto o cérebro tentava entender as informações que estava recebendo na tela. Eu acho que até algo bastante normal, já que ele não estava acostumado àquilo. E esse 3D com peso e profundidade, junto com a animação dos personagens azuis, que depois de 2 minutos a gente esquece que é animação e passa a acreditar que são reais, deixou a experiência ainda mais incrível. Ninguém faz computação gráfica como James Cameron. Ninguém faz 3D como James Cameron. E pouca gente é tão perfeccionista quanto James Cameron. E por isso que desde 2009 praticamente ninguém conseguiu replicar a qualidade visual do Avatar e cá entre nós não chegou nem perto. Para não ser injusto, o Thanos de Guerra Infinita é visualmente incrível e conseguiu me deixar confortável com um ser espacial roxo na tela do cinema. Mas Thanos é um personagem, Avatar é um filme inteiro, não dá para nivelar. Então, para encerrar essa conversa, eu garanto que você não assistiu a nenhum filme com um visual melhor do que Avatar: O Caminho da Água nos últimos 13 anos. Nenhum, zero, nada. Eu tô definindo aqui que não existe uma obra visualmente mais bonita ou impactante que Avatar: O Caminho da Água. Portanto, fica a dica. Se for assistir, escolha o melhor cinema possível com a maior tela e o melhor som. A sua experiência será única.
Mas nem só de visual se faz um filme. Ok, a gente sabe que o roteiro do primeiro filme não era tudo isso. A crítica na época, que dura até hoje, e que eu acho ligeiramente injusta, era que era uma mistura de Pocahontas com Dança com Lobos. Sim, mas só a primeira metade. A segunda metade é um filme de ação e aventura de guerra bem dirigido e delicioso de assistir. E o Cameron já tinha feito exatamente a mesma coisa em Titanic. A primeira metade era um romance, a segunda um filme de destruição. Já a primeira metade de Avatar é um barco sem leme, sem rumo, com uma dezena de soluções rápidas e aleatórias para encaixar os novos e os velhos personagens, algumas que não faziam muito sentido, outras extremamente convenientes e um microcosmo relativamente desnecessário. Mas o momento em que mais me incomodou foi um Deus Ex Machina gratuito, até desconexo. Sem contar outros elementos que estão no roteiro apenas para fazer a história andar, enfeitada com muitas cenas visualmente bonitas que pulavam na tela, basicamente para encher os nossos olhos e linguiça, mas com quase nada para acrescentar no enredo. Sem contar a repetição de ideias que a gente já viu em outros filmes do Cameron, um cineasta genial que entende o seu público, mas que parece não conseguir se desapegar de certos truques narrativos. E a trama se move em cima de elementos muito frágeis e difíceis de se relacionar, ou em cima de críticas sociais distante demais dos humanos comuns. Além do mais, muitos dos personagens são fisicamente iguais, com nomes impronunciáveis que vão deixar o público confuso, tenho certeza. E eu fiquei confuso. Eu tive que me esforçar muito para conectar os nomes aos seres azuis. Kiri, Ronal, Tonowari, Neteyan, Tuki, Loaki, Tsereya, Aonung, Hotsuko, tudo nome de remédio. E quando a gente se perde com os personagens na tela do cinema, a gente meio que deixa de se interessar por alguns momentos da trama. Isso pode ser bastante problemático. Outro problema é que a primeira metade não carrega o menor senso de urgência. Dá pra dizer que muito do que eu vi nesse ponto era nada acontece feijoada. Já a parte final, quando chega a ação de verdade, a direção de James Cameron e os seus efeitos especiais brilham. Eu disse no começo desse vídeo que a expectativa é a mãe da decepção, e eu esperava por uma batalha final maior, dado o tamanho que foi a do primeiro filme. Mas agora ela é relativamente enxuta e intrinsecamente pessoal, e em vários momentos você vai se lembrar de Titanic. O resultado final é que Avatar: O Caminho da Água é um filme muito bonito, como nenhum outro filme antes dele conseguiu ser, com efeitos especiais e de computação gráfica impressionantes, como nenhum outro filme antes dele conseguiu fazer. O problema é que a história, num todo, é meio capenga e acaba se perdendo em ideias ruins ou repetidas, com um pacote de personagens tão parecidos entre eles que fica difícil ter certeza do que estamos vendo na tela. Eu costumo dizer que o melhor crítico de cinema é a sua bunda e que se você ficar se ajeitando na cadeira do cinema é sinal que o filme não é tão bom assim. Nas 3 horas e 10 de Avatar 2 aconteceram alguns momentos que eu precisei ajeitar minha bunda, e quando terminou eu tava fisicamente cansado. Ainda assim a experiência visual foi absurda e eu vou rever Avatar: O Caminho da Água amanhã. Portanto sim, vale o ingresso, mas fica a dica, vá ao banheiro antes. 80% do filme se passa na água. Se você comprar 1 litro de refrigerante, é certeza que você vai precisar sair em algum momento para tirar água do joelho. Mas se tiver vontade, espere pelo momento do relacionamento entre um dos personagens com uma espécie de baleia. Quando isso acontecer, corra pro banheiro. Além de ser longo demais, você não vai perder nada de importante. Ah, e não tem cenas pós-créditos, não é filme da Marvel. E este foi o vídeo sem spoilers. O próximo vídeo, o ao vivo dessa noite, será inteiro com spoilers. Eu vou contar o filme inteiro, cena a cena. E se você não gosta desse tipo de vídeo, saiba que tem muita gente que gosta, mas muita gente mesmo. Se inscreva no canal e não perca mais nenhum vídeo.